Saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Hoje Deus me premiou, me deixou feliz. Eu chegando aqui na igreja, fui cumprimentar o pastor e ele pediu que eu estivesse trazendo a mensagem. Eu diria assim, fui pego de surpresa? Não, eu estou à disposição do Senhor para servi-lo na hora que Ele me chamar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Hoje nós vamos lá no início, onde começou tudo. No livro de Gênesis, nós vamos ler no capítulo de número 2, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Amém? E vamos estar pedindo para que o Senhor venha trazer para nós um ensinamento dentro dos textos que nós vamos estar lendo, para que a igreja possa estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Diz assim, capítulo número 2 de Gênesis, versículo número 1 diz: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, e a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia, de todas as suas obras que tinha feito. Amém? A igreja pode se assentar na presença do Senhor Jesus. É um momento de prestarmos muito atenção, porque trata-se de um ensinamento na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela, ela traz para nós como segurança, como firmeza, que todas as coisas que foram feitas, foi feito pela palavra do Senhor. A voz do Senhor é que comanda tudo. O Senhor, Ele diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? O Senhor diz na sua palavra: para o homem há um limite que se chama o possível, mas acima do possível existe o Senhor, que pode também o impossível. Amém? Versículo de número 1 do livro de Gênesis diz assim: vamos falar sobre a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. O versículo de número 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo de número 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu estou observando os pregadores, os homens que Deus escolhe para falar a sua palavra, eles pregam sobre um texto que Jesus estava andando sobre a face das águas. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, fala que Jesus se movia sobre a face das águas. Jesus se andava sobre a face das águas. Portanto, quando alguém prega que lá está vindo alguém andando sobre as águas, será um fantasma, mas Jesus disse: não sou eu. Eu creio que Jesus já estava acostumado a andar sobre a face das águas. Amém? Glória a Deus, aleluia. No versículo de número 3, diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus estava observando a face da terra, ele via que havia sobre a face da terra, sobre a boca do abismo, trevas, escuridão. O abismo era tampado pela escuridão. E Deus achou necessário, então, para que pudesse clarear, Ele usou a sua palavra. Ele não foi lá no interruptor e apertou o botãozinho. Não. Ele não foi lá na usina e gerou a eletricidade. Não. Ele usou o que ele tem para ser usado, a sua palavra. Vai que você entende hoje, minha irmã, meu irmão, que Deus está usando a sua palavra para falar com você, para que você possa andar na luz,
para que você possa brilhar na escuridão, para que você possa fazer diferença aonde você estiver. Vamos entender o que Deus quer conosco nessa noite. Aí disse o Senhor: haja luz, e houve a luz. Não houve interferência na realização da palavra de Deus. Não houve quem impedisse a vinda da luz. Deus falou: haja luz. E de repente, então, a luz estava ali. Esse abismo que nós acabamos de ver, que fala sobre havia trevas sobre a face do abismo. A palavra, ela tem revelado para nós que o inimigo cruel, o peçonhento, ele mora no abismo, nas escuridão. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que brilha, toma cuidado, porque o seu brilho pode incomodar o inimigo. É preciso brilhar sobre as trevas. No versículo de número 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus ordenou que houvesse luz. De repente Deus observou aonde estavam as trevas, aonde estava a escuridão, e já não havia mais a escuridão, porque ali estava presente a luz do Senhor. Aqui Ele ordenou que tivesse. E Ele disse que a luz era boa, e Deus fez a separação entre a luz e as trevas. No verso número 5, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã do dia seguinte. O nosso Deus, Ele se preocupava conosco. Quando Ele criou a luz, Ele podia ter deixado só a luz brilhando. Mas Ele olhou para o povo que ainda está vivendo sobre a face da terra. Ele olhou para o povo que já tinha programado, antes de criar a luz e as trevas, Ele já tinha programado o povo que está vivendo sobre a face da terra. Esse povo vai estar trabalhando para ganhar o sustento da sua família. Esse povo tem que ter um emprego para ganhar o salário digno para sustentar a sua família. Mas esse povo também precisa descansar. É necessário então que além da luz, vou criar a noite, para que todos trabalhem e à noite eles possam estar repousando, para que no dia de manhã ele pegue novamente no serviço. A Bíblia fala muito que Deus ajuda aquele que madruga. Quando Deus criou a luz, Ele pensava nisso. Aqueles que levantam de madrugada, eu vou estar com ele, eu vou ajudar ele. Deus nunca gostou do homem que não trabalha. Ele nunca gostou do homem que é, como se dizem, é vadio. Não. Quando Deus mandou que Elias fosse colocar um outro profeta no lugar dele, quando ele ordenou que Elias vai lá e unge o profeta, unge o Eliseu para ser o seu substituto. Por que ele escolheu Eliseu? Eliseu era um homem que trabalhava. Quando, naquela época, só já um pouquinho de atenção, só para que você possa entender. Naquela época, o profeta Elias era professor e tinha mais de 2.000 alunos. Eu vejo sempre o presbítero Cristo colocar sobre essas palavras bonitas aqui, que realmente era. Ele tinha mais de 2.000 alunos. Mas ele foi atrás daquele que Deus tinha mandado. E ele chegou lá onde estava morando o profeta, o aluno Eliseu.
Diz a palavra que ele chegou e viu Eliseu trabalhando atrás de 12 bois, com as suas cangas, com os seus canjinhos, puxando o amprimento, e ele olhou e viu Eliseu trabalhando. Talvez nós vamos entender que Deus não está procurando aquele que não faz nada, mas Deus está procurando aquele que trabalha. Às vezes, meu irmão, contar para vocês, você vê um cara folgado ali na rua, sempre na esquina ali, folgado ali, ou lá no sítio, ou algum lugar, sempre folgado. Você vai e fala: fulano, dá para você fazer para mim, mudar o portãozinho lá da minha casa? Dá para você fazer isso para mim? Eu vou te pagar. Muitas vezes ele diz para você que vai e não vai. Mas se você chegar numa pessoa como é o nosso irmão, que trabalha com as pinturas da igreja, que cuida para todo lado, se você chegar e ver na esquina e falar, você sabe que ele é ocupado, mas você fala: dá para um portão para mim lá? Ele fala: hoje eu não posso, eu estou arrumando aqui, amanhã eu vou estar lá. Então procura quem tem vontade de trabalhar, procura quem trabalha, que você será atendido. Porque os folgados, já é folgado porque por natureza. Certo, meu irmão? Mas então vamos continuar aqui nossa lição. Hoje, por exemplo, quando o pastor falou para mim: você pode trazer a palavra para nós, pastor? Ele me chama de senhor, mas não precisa. Mas tá bom, você pode trazer a palavra para hoje para a igreja? Falei: posso. E já disse para ele qual era o capítulo que eu ia ler na hora. Por quê? Porque já estava aqui. Não é porque eu não. Qualquer um que é pessoa que obedece a Deus, que tem um trabalho, tem um compromisso na igreja, a hora que falar com ele, ele diz: eis-me aqui, Senhor, manda-me a mim. Amém, irmãos? Deus espera que nós sejamos sempre dessa forma. No versículo de número 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio da terra de água, e haja separação entre águas e águas. Águas e águas. Deus está falando de duas águas. É o momento para estudar, para entender. Deus está falando assim, que haja separação entre águas e águas. Aí ele fez com que a terra, surgisse ali a terra separando águas e águas. Mas vamos ver que existe uma outra água. As águas do oceano, as grandes águas, que estão aí 70% do nosso mundo ou mais, é água salobra. Não serve para o homem beber. Mas separação de água entre águas. O Senhor separou também para o homem a água que fosse potável, para que ele pudesse sobreviver na face da terra. Amém? Glória a Deus. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim o fez. Veja bem, meus irmãos, por que é que a palavra de Deus fala para nós que no início o Espírito de Deus movia sobre as águas? Não podia mover sobre a terra, porque só tinha água. Mas quando Deus fez a separação, então aí surgiu para nós os continentes, aonde foi fundados os países, estão aí até hoje. Não é mesmo? E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim o foi. E chamou Deus a expansão do céu, e foi a terra, e amanhã do dia seguinte. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, e amanhã do dia seguinte. Hoje nós clamamos a Deus. Quando nós clamamos a Deus, nós clamamos a um Deus que está no céu.
Deus criou céus. Ele não criou apenas um céu, céus. E quando ele fez essa expansão e criou os céus, isso foi à tarde, e a manhã seguinte, o dia seguinte. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, e num lugar apareça a porção seca. E assim foi. Estou só comprovando para os irmãos que quando o Espírito de Deus movia sobre as águas, não tinha a porção seca da terra. Certo, meus irmãos? Então, o Espírito do Senhor parava sobre as águas. E aqui, ele disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamando Deus a porção seca, terra. E o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Há muitos mares que rodeia muitos países, que divide os continentes um do outro. Essas águas que o Senhor revela, que estava sobre, que era chamada de mares, e viu Deus que era bom. Essas águas do mares não eram a terra, não era a água que o homem podia beber. Uma terra é uma água que faz mal para o homem por causa da quantidade de sulfato de cálcio que tem, de sódio, é muito forte. Mas ele separou para nós uma condições que favorece a nossa vida, que é a água sem sal, água conhecida como água doce. Eu quero que os irmãos vejam isso que eu vou falar aqui, parece brincadeira, mas não precisa pensar que é brincadeira, não. Eu tenho uma propriedade, chama-se Rancho Alegre. Foi feito um poço artesiano para a manutenção das águas, deu água salobre. Aí desce um outro riozinho de cima, que passa por dentro da propriedade, é água salobre. Mas aí, num canto da propriedade, onde tem um mato que faz uma coberturinha ali, tem uma mina, que é água doce. Como que essas águas não se cruzam ali debaixo da terra? Como que essa água que é doce não misturou na água salgada? Como que a água salgada não mistura na água doce? Vocês sabem que é assim, gente. É dessa forma que eu estou falando, é a pura verdade. Assim, de distância de 50 metros, distância de 60 metros. Água salgada, água doce. Se aquela água salgada mistura nessa, tira o gosto dessa. Se essa mistura naquela, também tira o gosto daquela. As águas são separadas. É uma coisa que, para que os homens possam entender, é um tanto difícil, mas é assim que funciona. Quem não acreditar, é fácil, é só ir onde estão essas águas, vocês vão ver que é real. E disse Deus: se as águas debaixo, se juntasse as águas debaixo do céu, no lugar aparecerá uma porção seca, e assim foi. E chamando Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, e erva frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Vamos chegar nessa parte agora. Meus irmãos, amados, Deus, quando colocou a planta na terra, Ele disse que era para ela crescer, que era para ela produzir frutos e sementes de acordo com a sua espécie. Deus espera
desde a criação do mundo, que cada um siga a sua espécie. Cada um faça conforme ele determinou. Quando Deus quando Deus criou o homem, pegou a terra, pegou a água, misturou e fez um barro e fez o homem. E a intenção de Deus era que Adão nunca morresse. A intenção de Deus é que Adão vivesse eternamente, e o povo que gerasse de Adão e Eva também vivesse eternamente sem morrer. O inimigo é cruel, peçonhento. Ele viu essa situação e falou: ah, não, só eu sou o diabo, os outros vai ser tudo santo? Que é isso? Ah, ele bateu o pé. Só eu sou o diabo? Só eu que fui jogado lá do céu, que caí feito um raio nessa terra, que fui plantado até embaixo no abismo? Esse não quero ser só eu o diabo, não. Então ele começou a arrumar um jeito de poder tirar o plano de eternidade que Deus tinha dado para Adão. Como ele sabia que o homem tem a carne fraca, que ele podia estar interferindo na vida do homem, que ele faz até hoje, ele fez com que ele desobedecesse a Deus e comesse um fruto da árvore que era o fruto proibido. Deus disse: olha, não coma o fruto daquela árvore, porque se vocês comerem o fruto daquela árvore, vocês morrerão. Deus não quis dizer para Adão que se comesse era como se tivesse bebido um veneno e morresse. Mas vocês morrerão. Por quê? Pela desobediência. Desobedecer ao Criador, não fazer a vontade de Deus, não seguir os caminhos que Ele tem traçado para você, você está destinado a morrer. Às vezes, quando eu estou fazendo um culto, pregando um culto de evangelismo, eu costumo, como pastor, orientar as pessoas a pegar o caminho estreito, o caminho que conduz à salvação. Mas pastor, não é muito melhor ir para o caminho largo, que eu posso ir tranquilão, não enrosque nada? Tudo bem, você não enrosque nada, mas você está caminhando para a morte. É um caminho que não tem retorno. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Então, diz a palavra: e disse Deus: produz a terra árvore verde, árvores que dê semente, e árvore que frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Então nós, os homens que fomos criados por Deus, era para estar seguindo o segmento que Deus havia dado para Adão, para termos a vida eterna. Mas quando Adão pecou, quando Adão cometeu esta falha diante de Deus, e Deus não vive, não convive, não se aproxima do pecado, então Ele determinou que nesse ponto Adão ia morrer. E todos os descendentes de Adão também têm o mesmo destino de morrer. Deus, vendo aquela situação, o plano de Deus na tua vida, na minha vida, era de um homem que não morresse, que tivesse a vida eterna. Mas diante de todas essas coisas que aconteceu, os homens vieram morrendo aos poucos. O mundo foi tomado pelo Satanás, e as pessoas passaram a viver como a vontade do Satanás. Foi quando Deus olhou para a terra, observou na terra, e não via ninguém diante dele para que ele pudesse gostar, a não ser uma família, que era a família de Noé. Olhando para Noé, Noé estava pronto para servir a Deus.
determinou então que Noé fizesse uma arca. E que falasse para as demais pessoas que a arca era a salvação. Por isso que eu estou muito feliz por estar nessa arca. Esta é a arca da salvação que nós estamos. Mas as pessoas não acreditavam, porque eles não sabiam que as coisas são feitas pela palavra de Deus, que é a voz de Deus que comanda. Eles falavam, aqui não chove, aqui não chove. O oceano mais próximo está a quantos quilômetros de distância, aqui não chove. Então o que ele fez? Ninguém quis ir com ele na arca. E Deus salvou ele, salvou a família dele e salvou os animais que ele pediu para que salvasse. Mas aí tirou uma família que fazia a vontade dele, que se alegrava diante de Deus. Mas a família voltou novamente a crescer. Saiu os herdeiros para lá, outros para cá, e começou a crescer. E veio o inimigo, tchá, jogou o garfinho dele no meio do povo, porque ele não morreu afogado. O inimigo não. Mas ficou, porque tem muita gente que às vezes brinca de ser crente. O diabo nunca brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo de verdade. Então tem que estar atento. Aí, meus irmãos, ele foi passando. Até que chegou no momento em que ele não tinha mais o que fazer. Ele mandou seu filho unigênito, para que, através da morte na cruz do seu filho, nós voltássemos novamente a ter a oportunidade de sermos escolhidos para ser aqueles que têm a vida eterna. Eu sempre digo, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus também dá vida eterna e te conduz para o céu. A arca é esta, é aqui que temos que estar, é aqui que temos que trazer as pessoas, para que possamos estar firmes na presença de Deus. Vou dar uma aceleradinha que o tempo também anda. E a terra produziu ervas, dando as sementes conforme a sua espécie. Árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E ouviu Deus que era bom. Assim saiu o semeador. O semeador semeou uma semente. E essa semente que o Senhor semeou é a palavra de Deus. Aqueles que estão de acordo com a vossa semente, frutificando cuja sua semente, cujo o seu tipo de ser, esses somos nós que somos escolhidos por Deus. Recebemos semente. Eu mexo com bastante agricultura também. Aí tem outros que mexem com o pastor Albergoni também. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. O homem que planta a semente que ele conhece não tem medo da colheita. É garantido. Amém? Glória a Deus. Quando, no mês de novembro de 2022, eu vi nesta igreja, num culto de campanha, fui convidado pelo pastor Gessé, e eu vi no culto de campanha. Quando eu cheguei aqui nesse altar, estava no banco, eu vi aqui nesse altar, o presbítero Cristo, pregando sobre a cura e sobre a libertação. Estava ele e o pastor Wesley Figueira. E aquilo me chamou tanto, mas tanto atenção, da maneira, da firmeza, da certeza, que estava plantando ali uma semente certa. Tomei posse. Graças a Deus, não fiquei com medo da colheita, e a colheita está sendo maravilhosa. Glória a Deus. Aí diz assim também a palavra de Deus, meu irmão. E disse Deus: haja luminária na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite,
E sejam eles para sinais, para tempo determinados e para dias e anos. Às vezes, quando nós mexemos com lavoura, às vezes nós encontramos algum tipo de agrônomo que dá assistência técnica à agricultura, e nós falamos: nossa, nessa semana nós não vamos plantar porque é lua tal, ou porque é lua tal. Fala: ah, rapaz, não, a tecnologia mudou tudo. Eu falei: mas Deus não muda. Deus não muda. O que ele falou não adianta. Desde a palavra de Deus já está escrito, olha, está bem claro aqui para nós. Está bem clara as coisas que Deus deixou para nós. E disse Deus: haja luminária na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Às vezes, o pessoal cria uma certa confusão quando eles falam: mas por que então que fevereiro não tem 30 dias? Será que não foi o dia em que Josué mandou parar o sol? Precisa estudar isso, pode ser que seja isso, mas não é o que está escrito aqui não. Eu só estou dizendo que Josué mandou parar o sol, e parou, para poder vencer a luta. E se parou, houve interferência na contagem de dia. Mas vamos conversar isso, outro estudo, hoje não é isso, amém? Hoje é outra coisa. Glória a Deus, aleluia. E a palavra, ela diz aqui no versículo de número 14, e diz no versículo de número 15: e seja para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo que a Bíblia estava errada, que o luminar grande não era aquilo que cuidava da noite, não era cuidar do dia, era que cuidava da noite. E na verdade a palavra diz que o luminar maior é o sol, e o luminar menor é a lua. Amém, irmãos? Para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. Estamos chegando, falta alguns dias para nós chegar. O dia quarto. Veja bem, meus irmãos, se nós formos analisar a palavra de Deus, tudo foi feito dentro de um cronometrado, até que então acontecesse o término desse trabalho. A palavra de Deus fala aqui para nós, irmãos, que o verso de número 20: e disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E depois criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Até aí, meus amados, até aí nesse ponto, o que Deus fez ficou muito bom. O que Deus fez ficou muito bom. Uma coisa eu quero dizer para vocês: depois, com o passar, o homem foi evoluindo o seu conhecimento. A tecnologia que cuida da área da agricultura, ela evoluiu bastante. E hoje é possível você ver plantas híbridas, plantas
que era um tipo de planta e acaba sendo uma outra planta. Hoje você planta um pé de limão, limão rosa, o mais azedo que tem, limão rosa. Aí você vem, faz um cortinho nele e coloca nele ali o galinho de um pé de polcã, mexerica polcã. Vai crescer e vai produzir polcã. Mas quando Deus fez, Ele disse que todos eram para ser iguais. Mas, quando o profeta estava assustado com a presença do anjo, por ter visto as coisas que o anjo estava mostrando, o profeta Daniel, o anjo olhou para ele e disse: não se preocupe, vai haver muita mudança, porque a ciência vai crescer. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, aqui nós vamos estar chegando já quase que no final da nossa lição. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, vos enchei as águas dos mares, as aves, e multiplicar na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto, porque Deus estava feliz com tudo aquilo que Ele criava. Até aqui não tinha feito o homem. Mas Deus, vendo que tinha ali um monte de animais, que tinha tanta coisa sobre a face da terra, era necessário ter alguém para administrar. Era necessário ter alguém para administrar. Já nós vamos chegar lá. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme as espécies, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se move sobre a face da terra. Ele não criou o homem, meu amado, apenas como criou o animal. Não, Ele criou um homem que dominasse tudo aquilo que Ele já havia criado. Por isso que você é uma pessoa especial na mão de Deus. Não foi criado por acaso, pode ter certeza disso. Aleluia. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus, e criou o macho e a fêmea, os criou. E Deus os abençoou. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando eu disse para você, no início desse ensinamento, que Deus queria que todos nós tivesse vida eterna, foi o que Ele fez para Adão e Eva. Vocês vão ter filhos, vocês vão produzir, vocês vão encher a face da terra de gente. E todas essas pessoas iam ter vida eterna. Não precisava passar por um sufoco que as pessoas passam no dia de hoje. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a erva que dá fruto de árvore, e que dá semente, e servos são para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo o réptil da terra, e que a alma vivente sobre a erva verde, e lhe dá, e será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que quando tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto.
quando Deus criou o jardim do Éden, Deus criou o jardim do Éden e colocou lá dentro Adão. E colocou lá dentro também a Eva. O inimigo, quando viu o carinho daqueles dois, o amor daqueles dois, já entrou no meio para atrapalhar. Ali era um paraíso. Era um santuário aquele lugar. Hoje, vou contar para os irmãos o que tem acontecido. Havia um lugar que tinha um santuário. Lugar lindo. E ali sobre aquelas águas tinha muitos peixes, havia muitas coisas bonitas. E ao redor havia um jardim lindo, com muitas flores, e havia muitos passarinhos cantando, de galho em galho, aquela alegria. Mas havia também, naquele santuário, em volta da água, havia pequenos montes, moitinhas, moitinha aqui, moitinha ali, moitinha lá, dentro do santuário, moitinha aqui, moitinha ali, moitinha lá. Era um lugar maravilhoso. Mas de repente, também tinha naquele lugar um vagalume. O olho dele brilhava tanto que quando ele passava por cima da água, dava para ver os peixes dentro da água. Era lindo, era maravilhoso. Aquela flor brilhando. E às vezes, aquela flor brilhava tanto que podia estar incomodando o inimigo. Nas pequenas moitinhas que havia dentro do santuário, algumas até mais próximas do santuário, era um lugar propício para criar animal peçonhento. Formava-se a moita, e sempre havia um animal peçonhento vivendo numa moita daquela. Algumas eram até perto do santuário. Um dia, vinha vindo aquele vagalume, todos eles admirando, os passarinhos, os bichos, os animais, todos admirando o vagalume que vinha. Quando ele passou perto de uma moitinha, lá de longe não aconteceu nada, mas quando chegou perto do paraíso, perto do santuário, uma serpente, uau, catou ele. Aí, ele olhou para a serpente e falou: serpente, ô minha amiga cobrinha, por que você me pegou? Eu não faço parte da tua cadeia alimentar. Você não se alimenta com vagalume. Por que você me pegou? Ela olhou para ele, fez a carinha de alegre e disse: é porque o seu brilho me atrapalha. Toma cuidado com seus brilhos. O inimigo se sente encabulado. Amém, meus irmãos? O que eu queria deixar para os irmãos era justamente isso. Assim, o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos se colocar em pé para nós orar? Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, o seu evangelho foi lido, Senhor. A sua palavra foi anunciada, Senhor Jesus. Coloca no nosso coração a sabedoria. Nós podemos saber, Senhor Jesus, que a sabedoria é o início do seu temor. Coloca, Senhor, também, meu Pai, o discernimento da palavra que nós ouvimos. Que tudo é feito pela vossa vontade, que tudo é feito pela sua palavra, que somente a sua palavra é a verdade, que somente a sua palavra pode libertar. Concede para nós, Senhor Jesus, a alegria de servir a um Deus altíssimo, um Deus poderoso, um Deus que ama com aquilo que nós fazemos conforme a vossa vontade. Eu coloco, Senhor Jesus, todo o departamento dessa igreja nas suas mãos. Eu coloco nas suas mãos, Senhor Jesus, também, Senhor, os cultos, Senhor Jesus, que são realizados na terça-feira, que é um culto de ensinamento, meu Pai, que possa sempre estar informando para nós, para que possamos aprender e ensinar, Senhor, conforme é a sua determinação. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja louvado, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém.